Meu nome é Telvis Cunha Guimarães e sou filho da Tereza Maria Guimarães de Almeida, também do senhor Tenecilo da Cunha Silva. Eu tive uma infância, como muitas pessoas tiveram, uma infância muito miserável. A gente não tinha tantas condições. A minha mãe comprava aqueles sacos, sabe aqueles, comprava no mercado antigamente, aquele saco de açúcar, de pano, que às vezes a pessoa hoje usa para pano de chão. E minha mãe usava aquilo ali, costurava para fazer roupa pra gente, um short, costurava tudo à mão, minha mãezinha. Fazia isso pra gente, sem falar das vezes que a gente ia pra feira do setor, né, ali no Jardim América. E nós íamos lá, não para fazer a feira, mas nós íamos lá com a intenção de pegar aquelas frutas e verduras que as pessoas não consumiam. Às vezes estavam podres, ou estavam amassadas e jogavam fora. Então a gente catava, né, aquelas frutas e verduras. Os meus irmãos tinham uns carrinhos de rolemã, mas não é aquele rolemã que a gente brincava no asfalto, era um rolemã tipo uma caixa, né? Que ajudava aquelas senhoras, né, que não tinha condição de levar suas compras para casa e cobrava seus centavos, e aquela vida, a gente era assim. Minha mãe sempre colocando a gente para não ficar naquela vida miserável, aquela coisa deplorável que a gente vivia. Eu lembro que a gente, para comer carne em casa, antigamente nos açougues, as pessoas jogavam até fora, né? Pé de frango, pescoço. Eu lembro que minha mãe fazia assim um fogareiro no quintal, né? Colocava um fogareiro no quintal e colocava assim uns tijolos com a lenha e uma lata, aquelas latas que a gente compra no mercado, que a pessoa compra para colocar banha de porco, né? E ali minha mãe colocava aquelas pé de frango, pescoço, colocava umas pedras redondas e verduras que pegava na feira e colocava para cozinhar o dia inteiro. E no final da tarde aquilo estava uma delícia. Ela colocava o sal, porque não tinha gás. Às vezes nós não tínhamos energia, tomava banho de caneca, né? Enfim, e quando tinha o dinheiro melhorzinho, comprava ali aquela milharina para fazer o cuscuz. E quando tinha carne, né, a minha mãe falava pra gente, né, prova lá no seu Zé do açougue, lá do supermercado Espanha. E a gente ia lá pro Espanha, chegava no Espanha lá e falava, seu Zé, minha mãe pediu aqui pra vir pegar uns ossos, aqueles ossos que tem uma carninha, que ela limpa lá em casa, que vai dar pros cachorrinhos. E os cachorrinhos eram nós. A gente passou uma vida desse jeito, até minha mãe ser descoberta por um homem. Esse homem, ele se tornou prefeito na cidade de Goiânia e depois se tornou um governador. E naquilo ali, a minha mãe desenvolveu habilidades com a política, um crescimento, uma desenvoltura muito extrema, que chamou bastante atenção desse homem, né? E ela foi secretária dele quando governador. Só que naquele naquele auge, né, que a minha mãe estava crescendo, já viu o processo de divórcio entre ela e meu pai. Minha mãe separou do meu pai e a gente foi para Mato Grosso, eu fui com ela. Aí para Mato Grosso, mais outra história, né, triste, a ponto que minha mãe pegava resto de alimentos. Resto de alimento, de comida no restaurante, porque a gente não tinha o que comer. Era muito... É uma lembrança muito forte, né, disso aí, que eu recordo, me emociono, porque é como se passasse um filme na minha cabeça, eu voltasse lá atrás e assistisse aquela cena de novo. Mas dali minha mãe, a gente chegou em Cuiabá e ela começou a conhecer uma pessoa, uma família. Essa família queria trabalhar na política e minha mãe se dispôs para ajudar esse pessoal na política e começou a trabalhar na política. Foi eleito vereador, foi eleito prefeito, todos aquele que minha mãe ajudava na política, eles eram eleitos. E aquilo foi desenvolvendo em mim também essa habilidade. E eu fui pegando aquela habilidade e pondo em prática. Da maneira, eu conversava muito com a minha mãe, não faz isso desse jeito, dessa maneira, usa essa ferramenta. E aquilo foi indo, eu me tornei presidente de classe, presidente do conselho de classe, vice-presidente, presidente de arte, ou seja, nas escolas. E depois minha mãe logo ela voltou do Mato Grosso para Goiás, porque todos os seus parentes, todos os meus tios, meu avô, tudo aqui de Goiás, né? Em Goiânia, e enfim.
E minha mãe queria trabalhar ainda no ramo da política, só que eu peguei aquela habilidade que eu tinha e eu coloquei no fundo do baú. Eu não quis mais mexer com isso, eu me ocultei para aquilo, porque achava que era uma carga muito pesada, e essa carga pesada não era para mim. Eu não estava pronto, eu não estava preparado para aquilo, que era um sonho da minha mãe, ver um dos seus filhos na política. Só que a minha mãe, ela queria tanto que um filho dela fosse para a política, só que nenhum filho queria, e aquilo descontentava ela, aquilo deixava ela triste. E a gente perguntava por que ela chorava tanto, mas às vezes eu pegava ela escondido conversando com a tia de criação que eu tenho no setor, e falava sobre isso, que queria um filho médico, um filho doutor, pelo menos um político, porque ela ajudava muitas pessoas, ela ajudava dezenas de pessoas, ela sem dinheiro, sem precisar de vereador, de ninguém, era uma coisa filantrópica. Ela pedia ajuda de supermercado, o supermercado dava e as pessoas chegavam, ela doava roupa, doava comida, enfim, ela ajudava dezenas, centenas de pessoas, cadeira de roda, cama de hospitalar, enfim, muitas coisas. E eu ocultei por isso, eu não tinha essa vontade, eu pensei, não é para mim. Minha mãe faleceu e as coisas dela pararam. Um belo dia, eu sentado na minha casa, eu analisei e pensei, poxa, eu posso dar continuidade naquilo que a minha mãe queria, mas eu não sei por onde começar. E eu comecei a orar. E eu devo muito, primeiro, a Deus, e segundo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que me ajudou bastante, onde eu desenvolvi um projeto de se doar pelas pessoas, de dar a minha vida pelas pessoas. E é onde eu conheci o Senhor Jesus, e ali juntou com aquela conexão, e aquela conexão ficou tão forte que eu comecei a trabalhar em prol, não somente em ser um político futuro, mas sim em ajudar as pessoas. E em 2025, eu sentado, lendo a palavra de Deus, e eu mentalizei minha mãe, eu chorei muito naquela hora e lembrei das palavras da minha mãe. E eu pensei, não, eu vou fazer algo que precisa, as pessoas precisam de ajuda. Eu sei que eu sou um andorinha sozinho não faz verão, mas pelo menos alguma coisa eu vou fazer, o legado da minha mãe eu vou trazer à tona. E eu coloquei meu nome à disposição ao serviço público. E no finalzinho do ano de 2025 eu tive o convite e eu falei que vinha e eu estou aqui. Hoje a gente vê que esse ano de 2026 é um ano muito decisivo, é um ano político, de decisão política, é um ano de decisão da Copa do Mundo. Pessoas depositando toda a sua confiabilidade em alguns que estão ali para mudar a situação do país em leis. E eu me dispus a isso. Eu estou à disposição para concorrer a uma vaga de deputado. Eu estou aí, coloquei o meu nome à disposição para concorrer a uma vaga para ajudar outras pessoas. E a história minha é essa, por isso que hoje eu dou valor em tudo que eu tenho. Às vezes até já saio um pouco do foco, eu quero, mas Deus fala, é o que você precisa. Aí eu falo, não é o que eu preciso, mas as pessoas precisam. Aí é onde que a conversa muda, né? Aí eu já foco as coisas não para mim, mas sim pelas pessoas. E pelas pessoas dão certo. Mas para mim fica um reconhecimento dessas pessoas. Essa é a minha história. Meu nome é Telvis Cunha Guimarães.